Recebemos neste jornal, à hora de almoço, o professor de Relações Internacionais, Luís Tomé. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos olhar para estas negociações que continuam aparentemente a bom ritmo, com vista a essa paz que se pretende alcançar para a Ucrânia. Aqui com Zelensky a colocar em cima da mesa a possibilidade de haver um encontro trilateral, parece estar a surgir mais cedo esta ideia do que era esperado. O que o Zelensky diz é que é uma proposta dos Estados Unidos para haver agora negociações a três, portanto, entre russos, ucranianos e americanos. Ele não quis dizer logo que não está em condições políticas e até seria um mau sinal se dissesse logo que não, mas a realidade é que ele disse que não teria grande expectativa se tal viesse a acontecer e percebemos porquê. A última vez que estiveram russos e ucranianos a negociar diretamente foi em Istambul, em julho, e o que saiu foi a libertação de prisioneiros apenas, nada mais. Agora parece que os Estados Unidos continuam otimistas a dizer que se avança nas negociações, avançam com esta ideia de negociações tripartidas, mas não há nenhuma notícia firme de que as divergências de fundo estejam a ser ultrapassadas. Em particular, em matéria de território, não há sinal nenhum de que os ucranianos estejam dispostos a ceder àquilo que Donald Trump tem vindo a propor, que é eles recuarem de território que controlam o Donbass, reconhecendo isso como russo. Os russos também não fazem qualquer concessão, não há todos estes meses nenhuma concessão do lado russo, pelo contrário, continuam na sua estratégia de fustigar a Ucrânia para ganhar mais de peso ainda nas negociações, e depois não há clareza sobre as tais garantias de segurança que Kiev tanto reivindica. Portanto, enquanto não houver progressos significativos ou concessões de uma das partes nestes dois aspectos, não se vê como podemos avançar para além daqui, seja negociações bilaterais, seja menos ainda trilaterais. É por isso que também, enfim, os aliados europeus não baixam os braços e vão fazendo aquilo que é possível alcançar já esta semana com a decisão de saída do Conselho Europeu, o resultado das negociações sobre o financiamento da Ucrânia. Na sua opinião, professor, no rescaldo desta cimeira de líderes europeus, os resultados ficaram aquém do que era esperado? O patamar tinha sido colocado bastante acima daquilo que depois saiu como resultado. Eu acho que houve uma má estratégia de comunicação, porque de facto a fasquia foi colocada muito alta pela Comissão com o apoio alemão, estamos a falar do chanceler Merz, a Presidente da Comissão Van der Leyen também é alemã, e colocaram a fasquia no sentido de utilizar os ativos russos, os 210 mil milhões de euros que estão congelados, como mecanismo de garantia de um empréstimo a conceder à Ucrânia pela União Europeia, Ucrânia que depois pagaria quando fosse reparada pela Rússia e, portanto, a União Europeia depois devolveria esse montante aos fundos, em particular o Euroclear belga. A verdade é que também as expectativas são nulas, para não dizer, enfim, podemos dizer mínimas, de que a Rússia alguma vez iria reparar ou compensar. Portanto, no fundo, seria ficar com os ativos russos para fazer as reparações da Ucrânia. Isto era o plano A e foi assim que foi apresentado. E deste ponto de vista, não foi alcançado o acordo necessário. Portanto, é sinal da desunião, é um sinal de fraqueza política da União Europeia e é uma derrota política para a Presidente da Comissão e para o chanceler. Mas todos os líderes, e ao mais alto nível, disfarçaram esse porque há um outro lado que é positivo. Sim. Portanto, sim. Isto é um fracasso, não vale a pena estarmos a dar a volta e é sinal da desunião. Mas a União Europeia tem 27 Estados-membros e a União Europeia é o que os Estados-membros fazem dela. E depois de 16 horas foi possível chegar a um acordo. Esse é o lado positivo. E é um acordo inovador. Não existiu até aqui porque o tal plano B o que faz é com que haja uma dívida, na prática é uma dívida comum, sem unanimidade. Porque a Hungria, a República Checa e a Eslováquia não assumem a responsabilidade de cobertura deste empréstimo que acabou por ser 90 mil milhões. Que era pedido pela Bélgica. Exatamente. Portanto, ficam de fora, mas não bloqueiam. Portanto, sem unanimidade e sem que todos assumam a responsabilidade. E, portanto, foi o acordo possível, o que significa que, apesar de tudo, houve imaginação e margem suficiente para encontrar aqui uma solução que, em última análise, é uma boa notícia para a Ucrânia, permite aos populistas europeus e eurocéticos poderem dizer que não vão assumir responsabilidade nenhuma, mas permite à União Europeia, ao menos, atingir este acordo plano B, e por isso, apesar de tudo, é bastante simbólico e significativo. Se calhar é, aliás, o modelo que vamos ver repetir futuras ocasiões. Pela primeira vez,
à contração da dívida sem unanimidade. Aqueles que querem avançam, os outros não assumem a responsabilidade, mas não bloqueiam. Portanto, inédito, mas que pode fazer aqui história a partir de agora. Professor, vamos falar também sobre Gaza. Tem estado assim um bocadinho arredada das atenções, dada a enormidade de negociações em torno da Ucrânia, mas a verdade é que há também negociações com vista a alcançar a segunda fase, finalmente, do acordo para Gaza. A principal notícia é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, do Qatar, do Egito e diplomatas dos Estados Unidos, incluindo o enviado para tudo, Donald Trump, Steve Witkoff, estiveram reunidos em Miami, precisamente para discutir a primeira fase e a passagem para a segunda, e até fizeram uma declaração comum que foi publicada ontem. Mas onde se diz que a situação é difícil e, portanto, as persistentes violações do cessar-fogo estão a colocar em risco o próprio cessar-fogo que foi alcançado e, portanto, podemos até assistir a um recuo daquilo que, para já, é apenas a primeira fase. O objetivo seria já neste momento estarmos na terceira fase. A segunda fase é aquela que permitiria o desarmamento do Hamas, a destruição dos túneis, a retirada de Israel e estar a Força Internacional de Estabilização a par de polícias palestinianos. Isto está muito longe de ser adquirido. Uns responsabilizam os outros, é normal, sobretudo a Turquia. Alguns países árabes e o Hamas criticam Israel por não estar a respeitar o cessar-fogo, por centenas de violações de cessar-fogo, e Israel, obviamente, condena o Hamas por ser o responsável por violações de cessar-fogo. Os dois têm razão, mas não se sai daqui. Eu acho que a razão principal é porque quando Donald Trump apresentou o plano, há aqui duas fragilidades que se mostram inultrapassáveis. São. Israel disse logo, não quer um Estado palestiniano, portanto, todo o processo, do ponto de vista de Israel, não pode conduzir à existência de um Estado palestiniano soberano, e isso deveria ser, e é o que os países árabes querem, e por outro lado o Hamas já várias vezes disse não aceita o desarmamento total porque perde a sua alma, e isso impossibilita outros avanços. As questões mais críticas. Professor, isto numa altura em que parece que vai avançar uma nova auditoria, vai-nos explicar uma espécie de comissão que vai investigar os acontecimentos de 7 de outubro, que estão na origem deste conflito, sendo que há aqui uma particularidade que o professor nos vai falar dela. Exatamente. É absolutamente espantoso como desde os ataques do Hamas, 7 de outubro de 2023, Netanyahu sempre se opôs a que houvesse um inquérito independente para a responsabilidade dele, do governo, antes e durante os ataques. Sempre se opôs dizendo que a prioridade era a guerra. Bom, finalmente, na quinta-feira, o Gabinete do Primeiro-Ministro disse que agora vai avançar com uma proposta de legislação para criar esse inquérito, essa comissão, esfiada por ele. Por ele próprio. Por ele próprio. Portanto, não fica garantida nenhuma independência. É evidente. Logo aí à partida. Uma comissão dele próprio, com aqueles que são no Parlamento os seus aliados, fiada pelo Presidente do Parlamento, que vai nomear, se a oposição não quiser, ele próprio determina quem são os outros membros da Comissão. Não há nenhuma independência. Aliás, vão ter amanhã a primeira reunião ministerial para traçar, enfim, a legislação que vai permitir isso, mas vejam que é o governo Netanyahu criar uma comissão liderada por ele para fiscalizar as eventuais responsabilidades dele próprio e do governo antes e durante o 7 de outubro. Há forma de travar essa intenção? A oposição não vai reconhecer, os familiares não vão reconhecer, as Forças Armadas israelitas não vão reconhecer. Portanto, é a oposição total. Claro, mas formalmente se calhar vão ter um resultado qualquer, que obviamente só pode ser favorável a Netanyahu. Agora, a questão é, nós tivemos um inquérito pelas Forças de Defesa israelitas que assumiu falhas clamorosas. Tivemos um inquérito pelos Serviço de Inteligência, em particular pelo Shin Bet, que também assumiu falhas clamorosas internas e na comunicação às Forças de Defesa israelitas. Não temos ainda qualquer responsabilidade política. E Netanyahu avança nesta altura com esta comissão que vai... Qual é o objetivo concreto? É dizer que ele não teve responsabilidades, porque não esqueçamos que ele já está a pensar nas eleições do próximo ano e, portanto, ele politicamente quer arranjar uma forma... De contrapor tudo aquilo, todas as conclusões que já se conheceram até aqui.